Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos e como a gente está fazendo todo sábado, é um momento de você também que pode participar, aí conversar um pouquinho, fazer algumas perguntas se quiser, né? Ou pelo menos acompanhar aí uma reflexão à parte que a gente faz também durante a semana. Então vamos lá. Aí você que está chegando, aí está o William e está a Nájila, eles estão anotando aqui. Se você fizer alguma pergunta, aí mesmo que eu não responda na hora, eles estão fazendo. Depois a gente ao final faz um momento aqui também de reflexão, né? Então só esperar mais um pouquinho. É isso, o pessoal entrando. Então aí a gente já pode começar a nossa conversa. Sejam todos bem-vindos, né, tanto no Instagram como no Facebook. E agora vamos conversar um pouquinho. Eu tenho duas perguntas que eu gostaria que vocês pudessem se manifestar para a gente ir conversando. A primeira delas, como que vai a sua espiritualidade? No dia a dia o padre ele está aqui, né, ou está nas comunidades, e aí ele vai conversando com as pessoas. E muitos vão procurando o padre para confessar ou para se orientar espiritualmente. Então agora a minha pergunta, né, é como que está a espiritualidade de vocês? Né? Não é só a questão de rezar, mas estão vivendo, né, os ensinamentos da igreja, ali a palavra de Deus, como que está sendo essa reação de vocês aí no dia a dia, nesse tempo de pandemia. Então essa é a primeira questão. E a segunda, já faz tempo que a gente está em isolamento social. Para quem está ficando em casa mesmo, aí a pergunta é essa: como está a nossa vivência familiar? Como que vocês estão se acertando aí com a família de vocês? Talvez sejam essas duas questões para a gente aí ter alguma informação e poder dar alguma orientação também adequada, né? Eu quero começar a nossa fala a partir de ontem, aqui em Bom Jesus. Nós já tivemos 2 casos confirmados, né, do coronavírus, e agora tem alguns, né, em observação para poder saber se são aí do coronavírus ou outros tipos de doenças também. Então a gente, ao longo dessa semana, a gente viu né, esse contágio. Foi lá em Colônia do Gurgueia, né, durante a semana, já nos chamou a atenção, e depois aí em Alvorada e agora aqui em Bom Jesus. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o vírus ele está aqui na nossa região também. E uma vez que está aqui, são duas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, ele chegou ontem mesmo? Talvez não, porque já deve estar, né? Porque a gente não sabe muito bem como que ele caminha, né? Se é pelo vento ou só pelo contágio, né? Então o que está acontecendo? Vamos imaginar que ele já esteja aqui há mais tempo. Então o que vem daqui para frente? Os sintomas. Então agora que é hora da gente ficar atento, né? Não só na sua saúde, mas também dos seus filhos, das pessoas do grupo de risco na sua casa. Então a minha orientação é essa: vamos ficar mais atentos, porque uma coisa era ter alguma confirmação do vírus, agora já tem. Então quer dizer que ou esse vírus já estava, ou ele agora vai se manifestar. E se manifestando, a gente tem certas dificuldades, principalmente aqui na nossa região, né, que chegaram alguns respiradores no hospital, mas se tiver uma incidência de casos,
aí não vai ser meio complicado. Então é bom a gente se cuidar um pouco mais. Uma outra coisa, o vírus ele também tem o contágio. E infelizmente na nossa cidade e tantas outras, o pessoal não levou a sério. A gente vem falando, fique na sua casa, fique na sua casa. Mas algumas coisas tiraram muita pessoa da casa. O primeiro delas foi essas filas enormes na Caixa e nas lotéricas. Sabendo que a maioria das pessoas que ficaram na fila é porque não queriam ficar em casa mesmo. Porque foram para a fila sabendo que todas as orientações do governo, ela gera uma conta. E se você tem a conta, o dinheiro já cai na sua conta. Se não, gera uma conta que você não vai pagar nada por ela e aí pronto. E você pode, aí via o cartão ou até mesmo a senha que eles passam, você pode fazer as compras, os pagamentos. E aqui os mercados e estabelecimentos, eles já têm esse sistema. O que falta é a pessoa abrir o ouvido, o entendimento para essas orientações. O que aconteceu? Duas cenas nessa semana. Primeira, as filas enormes, mais uma vez, Caixa, lotérica e adjacentes. E a segunda, aí começa a falar que tem os casos aqui, o pessoal, ao invés de ficar em casa, aí que eles saem e olha, para ir passar na frente do hospital, para ver se vê movimento, para parar. Gente, isso daí é uma coisa, não é um parque, não é um atrativo, é uma coisa para a gente ficar preocupado, aumentar as nossas orações, aumentar ali o nosso interesse para conhecer, de fato, aí as questões até de higiene, usar o álcool gel, colocar a máscara, limpar as mãos, quando chegar da rua, tomar um banho, lavar as roupas que usou. Então tem várias orientações que a gente está aí ouvindo toda hora. E aí a pessoa que antes não dava intenção a isso, agora que falou que está na porta da casa o vírus, aí a pessoa vai se desesperar. E não é hora de desesperar. Para quem se preparou, é hora de continuar em casa e continuar com o que está fazendo. Quem não se preparou, é hora de se atentar a isso. A gente não sabe, queira Deus que não estejam contaminados as pessoas que estão aí zanzando pelas ruas da nossa cidade. Mas se estiverem, a gente vai saber daqui a pouco, com a manifestação do vírus, que para alguns ela vem de uma maneira rápida e para outros ela vem com sintomas. Mas se a gente não sabe entender os sintomas, aí daqui a pouco a pessoa quer ir para o hospital. Começou a espirrar ou deu uma tossida, vai para o hospital. Ao invés de se ajudar, ela vai se contaminar. Então, olha, vamos ouvir o que a Secretaria da Saúde aqui de Bom Jesus fala. Vamos ouvir o que o Ministério da Saúde, junto com a Organização Mundial da Saúde, orientam. Não é tempo de férias. Não é tempo da gente fazer grupinho. Eu tenho uma informação aqui, não vou falar a cidade, mas o grupo de futebol voltou a jogar. E aí todos estão contaminados. E agora? Cada um volta para sua casa. Agora tem que se isolar. E o isolamento não é esse que a gente está fazendo. Quando uma pessoa está contaminada, o isolamento é ela sozinha. Ou lá num quarto, ou num lugar que tudo o que ela usar, o que ela fizer, é ali. Então não é uma coisa fácil. A gente ainda não entendeu essa doença. E muitos não levaram a sério. Então agora é a hora da gente levar a sério. Então no resumo dessa semana é isso. Pessoas levando
aí na brincadeira, tirando férias, fazendo algazarra. Na frente da igreja aqui, como eu já falei em outras vezes, tem gente que chega à noite aí, como não tem movimento, para o carro, fica ali tomando cerveja, fica ali namorando. Gente, namore na sua casa. Aí fica essas coisas. O pessoal vem, aí sai a um de casa para fazer as coisas. Aí vem com a família toda. Aí eu lembro, quando eu era criança, a gente morava no distrito de São Luís, um distrito pequeno, 1000 e poucas pessoas. Aí a gente ficava feliz quando o nosso pai ia receber o salário, que aí já ia fazer a compra do mês. Aí ia todo mundo, né? Aí juntava, né? A família grande, né? De 8 irmãos. Aí quase que enchia o ônibus todo, ia. E aí ia lá, né? Mas era num outro ambiente, né? Aí a gente ia, porque era uma manifestação alegre ali, e sempre saía algum docinho, né? Alguma coisa diferente pra gente. E aquela ideia, vamos para a cidade, vamos ver outros ares. Mas não é esse o tempo agora para você. Eu tenho visto aqui perto, aqui no mercado aqui do lado de casa, aquelas filas enormes às vezes. E aí as mães com 3, 4 crianças, aquele pessoal ali, e às vezes um usa máscara, outro não usa, um mantém distância, o outro já fica ali próximo. Gente, estão levando na brincadeira, ou está faltando aí a pessoa se ater às orientações. Tem gente que fala, não é comigo, é só com o meu vizinho, então é ele que se vire. Mas a hora que bate a porta da pessoa, a pessoa fica desesperada, porque ela não sabe como reagir. E às vezes nem tem como reagir. Então, a gente, como católicos, a gente precisa estar atento. A orientação da igreja é para que a gente continue em casa ainda. Não tem aglomeração. Ah, padre, mas já tem igrejas que estão fazendo isso. Na diocese não é permitido. Ainda é para a gente fazer as transmissões quem pode, ou senão o padre reza lá e qualquer coisa, 2, 3 pessoas com ele ali. Mas não mais que isso. Agora em outras dioceses aí tem outras orientações, mas aqui na nossa a gente precisa seguir a nossa. E se você é de outra diocese, procure saber o que o seu bispo orientou, o que o seu pároco está orientando. Então são coisas assim que a gente precisa se ater. Uma outra coisa é a questão que se você está passando dificuldade, a igreja também. E muitas paróquias já não tem como pagar nem as questões básicas. Água, luz. Então e as contas estão ali. A nossa também está no mesmo bolo também, né? Então todos, né? Ninguém tinha feito caixa, né? Principalmente no começo de ano, um caixa para pensar aí numa sustentação por 3, 4 meses. Né? Nem as nossas famílias, né? Então a situação está difícil. Os R$600 que o governo está dando está ajudando muitas pessoas. Mas por outro lado também promoveu uma saída exagerada. As pessoas saíram de casa. Aí não sai sai todo mundo. E as pessoas acham que porque um está saindo, o outro também pode. Então a gente precisa pensar. Nós não podemos abusar da sorte. Se até agora não se manifestou tanto, não tivemos tantas mortes como era a estimativa, é porque houve isolamento social. Porque as pessoas, uma boa parte ficou em casa. Agora outras não ficaram. Então a gente tem essa preocupação. As pessoas não ficarem em casa, se estão ou não contaminadas, mas estão mais propensas a isso. Em casa, mesmo que você venha a se contaminar, você pelo menos está se cuidando. Né? Então talvez a agressividade do vírus, da doença, seja menor. A gente precisa rever essas questões. Então, as 2 perguntas que eu fiz foi essa. Como que vai a nossa espiritualidade diante desse tempo? E aí hoje, alguém pode falar, o padre estava bravo. Não estou bravo.
A minha homilia foi uma coisa importante. Por quê? Porque tem muita gente, quando estava no dia a dia normal da igreja, aí a gente sabe, tem gente que vem, que reza, que ajuda, que participa, tem aquele que vem para ver o que está acontecendo, torcer para dar errado, ou se não é do jeito dele, ele não faz. Né? É como uma família, né? Do dia a dia. Agora, esse é o momento de ver a nossa fidelidade, como foi a fidelidade de Marcos, dos apóstolos também, dos seguidores de Jesus, é a nossa. Às vezes aquela pessoa que você abraçava, beijava dentro da igreja, você nem ligou para ela. E aí, a senhora está bem? O senhor está bem? Ah, padre, mas ele também tem que ligar para mim. Mas eu sei. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. Quem sabe amanhã, domingo, dia do Senhor, você ligue, pelo menos para as pessoas que você conhece, né, e fala um oi. Né, deseja um bom domingo. Essa é uma prática cristã. Você não está na missa, mas amanhã tem a missa, meio-dia. Participa da missa e depois da missa liga. Olha, bom almoço. Deus te abençoe. A minha família está rezando para a sua. Aí o que a gente vê? As pessoas, elas conseguem ficar numa fila de banco, de caixa ou de outra coisa, mas não tem coragem de ligar para aquele que ele abraçava e beijava dentro da igreja. Então, a gente tem alguma coisa errada. E é sintomático isso. Né? Se a tua paróquia tem um canal na internet, não custa nada você divulgar e entrar e participar. Né? Isso ajuda. Ah, não, eu não, agora que não estou na igreja, então eu não me preocupo com o padre, com ninguém. Tá bom. Então reze. Então a gente precisa rever a nossa espiritualidade, porque está errado. A pessoa se afastou do templo, mas não se afastou da igreja. E quem se afastou da igreja, ela está negando a sua fé, não está sendo fiel à palavra. Ah, mas eu vejo outro site, vejo outra na TV que é melhor. Ótimo, se você está procurando, eu não estou falando para ir só na paróquia, mas eu estou pensando naquelas pessoas que antes era uma coisa e agora se fecharam para isso, não estão preocupadas. A gente precisa cultivar a nossa espiritualidade, ouvir o padre da sua paróquia, ouvir o bispo na missa dele. Olha, tem gente que reclama, fala, a gente não consegue ver o bispo todo dia. Vocês estão tendo a oportunidade de ter as missas celebradas por vários bispos, inclusive o nosso. Ouvir. O Papa mesmo, todos os dias o Papa celebra. Ah, mas é muito cedo, 2 horas da manhã, 3 horas. Depois fica no YouTube. Vai lá, veja o Papa. Reze com ele, reze por ele. O que não pode é você agora falar, não, eu só vou para a igreja e só vou viver a minha fé depois que terminar a pandemia. Pode ser tarde, as coisas podem se complicar. Então a gente precisa estar preparado, precisa estar fortalecido. O verdadeiro cristão é aquele que se prepara, é aquele que todo dia ali tem ali a sua oração, o seu terço, seu momento de adoração, a sua leitura bíblica, a sua conversa familiar e a sua missão. Na missão, hoje tem 2 coisas que são importantes. 3, na verdade. Primeira, cuidar da família, estar com a família. A outra, se você pode, ajude outra família que está passando fome, passando necessidade. Se você também tem condições, devolva o seu dízimo. Ou se não é dizimista, faça uma ajuda para a tua igreja. A maioria das nossas paróquias não estavam preparadas para isso. Nós não estamos, às vezes, conseguindo pagar nem a água e nem a luz. E tem gente que condiciona o dízimo ao status dela.
Ah, eu só pago o dízimo, eu só devolvo o dízimo se eu tiver isso ou aquilo. Gente, o dízimo é a contribuição do cristão. Eu não posso obrigar você a ser dizimista, mas você pode querer ser dizimista e ajudar a sua igreja. Ah, a minha igreja não precisa. Ótimo, se a tua igreja está em ordem e não precisa, seja dizimista e ajude outra igreja. Uma igreja que necessite. Mas não condicione o seu dízimo a sua ação dentro da igreja. Ou fale, se não fizer o que eu quero, eu não devolvo mal o dízimo. Isso daí não precisa nem devolver, então. Porque isso daí não é um dinheiro bem-vindo. O dinheiro bem-vindo é quando você tem consciência, olha, nós estamos passando necessidade, mas a igreja é a nossa família. A gente precisa ajudar. Então é isso que a gente precisa pensar nesse tempo. Não ficar olhando só para o nosso umbigo, mas olhar para quem passa fome, está necessitado, e olhar também para a igreja que antes você e muitos, têm mandado mensagem, padre, estamos com saudade, queremos participar, eu sinto falta da Eucaristia. Então vejam, da mesma maneira que tem aqueles que querem aparecer, tem aqueles que no anonimato estão rezando, estão ajudando. Então, quer ser fiel a Jesus Cristo? Ajude a sua comunidade, ajude a quem está passando necessidade e permaneça na sua casa com a sua família. Eu acredito que são esses pontos que a gente viu essa semana para poder conversar um pouco. Outra questão é a questão política. Eu já alertei a vocês. Quando foi a eleição de presidente, tinha um grupo da mesma família que era esse e da mesma família que era aquele. E aí brigaram. Por isso, por aquilo. E depois aí ficaram sem conversar. Está vendo a política se repetir. Essas pessoas não estão se entendendo. E na mídia, quando aparece uma briga. Mas depois aí está todo mundo junto. E você está brigando por esse ou por aquele. Gente, nesse momento, não é o foco da atenção. Seja qual for, entrada, saída de ministro, isso ou aquilo, preciosismo desse ou daquele. O foco hoje é como que as nossas autoridades estão atendendo as cidades, os estados. Aqui o estado do Piauí é precário. Aqui na nossa região é precária. Se tiver um surto mesmo aqui, a estimativa não é uma coisa boa. Porque não tem condição. Tem para atender alguns. Mas se tiver uma incidência, e muitos, a gente vai sofrer com isso. Então o cuidado é importante também. Agora o foco, Vamos ter foco. Porque se não tiver foco, a gente vai entrar nessas brigas de novo. E aí lembre-se que você está na tua casa, com a tua família. Começa a brigar por política e não pode sair da tua casa porque está em isolamento, aí você vai fazer o quê? Vai um bater no outro? Vai um agredir o outro? Compensa? Compensa a gente brigar por esse ou por aquele? Não. O que compensa é a gente seguir a Jesus. Mesmo que a gente seja humilhado, mesmo que as pessoas não nos compreendam, mesmo que as coisas sejam difíceis. Mas se você tem fé e segue a Jesus, você sabe que Ele é o Senhor da sua vida, da sua história. Agora, se você começa a fazer outras escolhas, cada escolha tem uma consequência. E nesse momento não é tempo de ficar escolhendo ou ficar aí entrando nessas brigas que não vão levar a nada. O poder, se não tiver o povo, se não tiver ninguém, o poder não existe. E se tiver todo mundo doente e o poder não faz nada, não adianta. Então tem que ver. Está fazendo? Vamos cobrar.
Vamos organizar. Uma outra coisa também, a gente fica feliz que o Supremo Tribunal Federal ele não aprovou a lei do aborto. A igreja incentivou, muitos manifestaram, né? Então, mais uma vez a gente vê a vida vencendo a morte e o bem vencendo o mal. Então vamos sempre pensar nisso, né? A vida acima de qualquer coisa. E a vida é dom de Deus. E Deus nos deu a vida para a gente viver com alegria, viver com esperança. Em Deus a gente tem esperança. Sem Deus a gente vê desespero. E infelizmente todos os lugares onde tem os casos e começam as mortes, aí a gente vê quem de fato está preparado, se preparando na fé, e quem levou na brincadeira. E não adianta. A hora que o vírus chega, aí a gente tem que ter muita tranquilidade no coração. E saber ser o bom samaritano na nossa família ou nos nossos vizinhos. Então, muito bem. Várias pessoas entraram, a gente fica feliz. Vamos ver aqui da Nájila, é do Instagram. Então aqui para o Instagram, as pessoas que entraram aqui, né? E a Yara, Hugo, Dilsen, Caio Alberto, Hermissônia, Nogueira, Osvânia Soares, Damião Garcia, Cari Franco, Nara Santos, Aninha Honório, Neide, Sandra Souza, Delmônaco Souza, César Dias, Tailine Rodrigues, e aí algumas perguntas, né? A Delmônaco Souza pergunta: aqui na Inglaterra fazem 7 semanas em isolamento e ficaremos por mais 4 semanas pelo menos, pois estão morrendo em torno de 700 pessoas por dia. Sou enfermeira há mais de 16 anos e nunca vi algo tão parecido. Maia Eva, Larissa, Grazi Santos Silva, Josicélia Santana, Sandra Vieira, Fabrício Diego Carvalho e Lorena. Olha aí, bastante gente participando também, hein? Então do Instagram, a pergunta ainda continua para a gente saber, né? Como que vai a sua espiritualidade diante de tudo isso que a gente está vivendo e que eu fiz um breve resumo, e como também está a vivência de vocês na família. Se acaso tiverem dificuldade, não quiserem colocar na live, né, podem depois mandar, né, para nós, né, mandar para nós aí, né, ou por e-mail da paróquia, ou depois aí postar, né, lá nas mensagens, que aí a gente também dá uma palavrinha para vocês. A Nájila vai aí dar uma organizada nisso e me passar, e aí eu respondo. E quem tem aí o meu WhatsApp, né, pessoal, ou o meu e-mail, né, ou tá nas minhas redes sociais, aí também coloque lá, né? Eu tô fazendo de tudo para estar na rede social da igreja, porque eu acho que assim, uma coisa é o meu Instagram pessoal, né, e até o meu WhatsApp. Isso daí é do padre ou do Claudinei, né, e assim são as pessoas que eu conheço, que eu tenho os contatos familiares e tudo. A outra é esse canal nosso aqui, que é um canal aberto para todos. Aí aqui o padre, em nome da igreja, ele está também aí acompanhando, está com vocês. Então eu não quero misturar os canais, né? Então, e não é intenção minha que eu tenha lá 1000 likes, 10 mil, 100 mil. O meu ali é uma coisa bem simples, ali no meu Instagram. É mais para acompanhar algumas coisas aí pessoais. Agora aqui não, aqui o padre está também representando a instituição, representando a igreja e querendo fazer essa ponte com vocês. E eu já deixei claro, em momento nenhum eu quero aparecer
pessoalmente. Eu quero levar o rosto da nossa igreja. Então é bom deixar isso claro, né? Porque aí é um canal que todos podem ser aceitos e podem interagir com o padre ou com a nossa secretaria, a nossa instituição. Tá bom? Deixar bem claro isso, porque a gente não quer criar dúvidas e quer estar aí para ajudar vocês. William, do Facebook, o que temos aí? Cristina Barbosa, Lustosa, Rosana Borges, a Rosana, preocupados e assustados, mas com fé em Deus, né? Com medo porque ela tem um bebê de 1 mês, né, Rosana? Estamos rezando aí, e o cuidado tem que ser redobrado agora, né? A gente não pode ficar histérico, né? Mas a gente tem que ter fé e saber, as orientações são as mesmas aqui e no mundo todo. Então a gente tem que saber respeitá-las, né? E respeitando, aí com certeza aí vamos ter uma boa convivência. Maria Amparo Messias, Perpétua Souza Santos, que Jesus nos defenda, né, do Covid-19, amém. Anísia Rabelo, Francis Dalva Moreira da Silva, Maria Conceição Casarim. Ela gosta muito das homilias que ajudam a crescer e aprendemos a valorizar mais as pessoas, inclusive as de casa. Esse é o grande desafio, né? A gente começar a valorizar aqueles que a gente deveria amar por primeiro, né? E às vezes a gente ama o vizinho, mas não ama dentro de casa. E essa experiência familiar, para quem de fato está fazendo, com certeza tem aí muitos testemunhos. Nós, semana que vem, vamos fazer uma live aí num horário alternativo, né? A gente vai organizar aqui, e nessa live nós vamos falar das experiências familiares. Então aí é hora de juntar ECC, movimento familiar, né? Famílias em Cristo, né? A pastoral familiar. Aí nós vamos também fazer um encontro, talvez um pouco mais tarde, né, para ajudar, e fazer essa partilha, né, das famílias e nos ajudar uns aos outros, né, ver as dificuldades, mas também ver aí a possibilidade aí dos acertos também. Maria Auxiliadora Grimas, né, suas homilias me ajudam e a sua bênção. Deus abençoe. A Nájila Mauri, né, sua bênção. Deus abençoe. Nádia. A Laide Miranda, sua bênção. Deus abençoe também. Então aí mais alguma coisa do Instagram, Nájila? A Gleiciane entrou. A Gleiciane entrou. Grazi Santos Silva também, muito bem. Então, William, mais alguma coisa? Então eu quero, se você ainda não providenciou e quiser, coloque aí do lado do seu celular, do seu computador, né? A Fabrício também entrou agora, Maire Silva, né? Então, que entrar aqui, muito bem, sejam bem-vindos. Niekonan, como que é? É o Leonan. Leonan, muito bem. Aqui esse daqui está de lado, aí eu não vou entortar, porque a última vez me deu torcicolo aqui. Fiquei assim, olhando de um lado, depois virava e via do outro, né? Então, por um lado é fazer exercício, mas por outro aí a questão é complicada. Muito bem, prepare lá o copo de água, né, para a gente abençoar, né, e se você vai sair para o trabalho, né, um profissional desse front aí coloque o material que você vai usar agora, vai sair, para a gente fazer essa bênção também, tá? A gente agradece até agora a presença de vocês, né, foi aí quase 40 minutos de live, mas eu acredito que a maneira também da gente compartilhar algumas coisas que são necessárias. Mas não deixe de mandar, né,
no Face ou no Instagram, mandar durante o dia, né, a sua pergunta, a sua intenção para a missa, né, os pedidos de oração, né, algumas dúvidas, né, sempre a gente está colocando também nas nossas redes sociais, se você quer ajudar ou com uma doação ou com o dízimo, né, se você é dizimista, né, então aí você pode ali com a conta, né, não precisa vir aqui, né, você deposita, né, transfere direto na conta, né, e caso alguém apareça também, né, a Nájila ela fica, né, das 8 até a hora da missa, né, e depois da missa também um pouquinho, mas das 8 até umas 11, né, ela está aqui, ali na secretaria. Às vezes você vindo sozinho pode ir ali no Santíssimo, fazer uma oração. O que a gente não pode é aglomeração, criar uma fila aqui na igreja nesse momento, e principalmente agora com os casos confirmados do coronavírus aqui na nossa cidade, não é hora de sair. É hora de você, de fato, sintoniza aí no nosso canal, sintonize em outros canais católicos, né? Aproveite para estudar, para fazer cursos online, aproveite para estar com a tua família, porque eu aconselho você, não saia. Se você não saiu até agora, continue na sua casa. Se você saiu, agora fique na sua casa e observe, né? Qualquer sinal que você tenha, né? Então tem os graus, né? Então os primeiros sinais, né, podem ser um resfriado, pode ser alguma coisa simples. Então não há necessidade de você ir para o hospital, até porque não é o recomendado. Caso comece a sentir que aquilo não passa, procure o posto próximo da sua casa, né, o BS perto da sua casa. E aí sim, lá vai ter uma triagem, vão te orientar, e depois sim, caso a situação seja aí uma coisa mais forte, aí com certeza aí vão te orientar, aí te encaminhar para um momento diferente. E a gente reza para que não precise, né, que a gente possa se cuidar e que as coisas possam aos poucos irem aí se resolvendo. Mas é oração, é também perseverança, fidelidade, né, e respeito. A gente precisa respeitar um pouco as orientações, né? Não é à toa que alguns países já estão saindo desse tormento. Por quê? Porque mesmo atrasados eles foram fiéis. Agora, se a gente está tendo sinais, a gente não precisa esperar acontecer para a gente fazer. A gente pode fazer antes. Então vamos fazer as nossas orações para encerrar a nossa live. A gente agradece a todos que têm aí contribuído, participado, né? Eu rezo por todos vocês todos os dias. Rezem por mim, pelo William, pela Nájila, né? Que a gente está aqui, né, se expondo às vezes, né, porque cada um sai da sua casa e tem um encontro aqui comigo, para a gente rezar por vocês e transmitir, graças a Deus, né, a palavra de Deus, o que a gente está fazendo, quem está acompanhando está gostando e está compartilhando, né, e a gente reza pelos outros que não estão aí em sintonia, mas se estiverem em outros lugares aí católicos, que Deus abençoe. O que não pode é a pessoa nesse momento se afastar e abandonar aí a própria essência dela, que é a essência do ser igreja. Então, pegue o copo de água, né, a roupa, os materiais que você separou e vamos pedir a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, lançai a vossa bênção sobre esta água e sobre todos esses objetos que foram colocados para este momento. Que todos, quando usarem com fé, possam sentir a sua graça e a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então agora vamos abençoar o seu lar, a sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus, abençoai e protegei os moradores desta casa. Abençoai tudo que se encontra em nossa casa, os que nela entram
e os que dela saem. Guardai nossa casa e dai-nos a vossa paz. Dai-nos coragem para enfrentar com sabedoria e amor a luta do dia a dia, transformando-nos em instrumento de vossa vontade. Isso vos pedimos na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, um bom sábado, um bom final de semana. Amanhã temos a missa ao meio-dia. Permanecei na sua casa, em paz. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Fique com Deus e fique na sua casa.